Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos uma salve rainha por quem já morreu hoje, por quem ainda irá morrer, pelas almas benditas do purgatório, pelos agonizantes, por todos que recomendaram nossas orações e pelo nosso país. Salve rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fuja de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar, pegar a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. A palavra diz o seguinte para nós: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podeis suportar os maus, pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo nome e não desanimaste, pelo meu nome e não desanimastes. Mas tem contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna a tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do teu lugar, caso não te arrependas. Mas isso tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu os detesto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes. Arrepende-te, retorna a tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar. A palavra é muito dura. Da verdade, se a gente entender a correção que Deus está fazendo, a única reclamação de Deus, Deus elogia quem persevera,
Deus elogia o sofrimento de quem suporta, de quem não desanima. Deus até exalta, né, a paciência, o trabalho de cada um de nós. Mas Deus faz aqui uma advertência: mas tu esquecestes o primeiro amor. A palavra de Deus, lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim para nós: virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, dão uma fome de pão, deem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar a outro, vaguearão do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não o encontrarão. Parece que está muito longe de tudo isso acontecer. Eu digo para você que isso já está acontecendo. A palavra de Deus diz que hoje o homem não suporta ouvir a sã doutrina da salvação. Talvez a gente pode dizer, isso são os pagãos que não suportam. Sabe, nós, católico, apostólico, romano, não suportamos às vezes escutar uma homilia de um padre que custa 1 hora. A gente acha muito para nossa cabeça. Nós não damos conta de escutar um áudio que às vezes só dura 2 minutos. A gente não está dando conta de escutar mais a sã doutrina da salvação através daquilo que já está acontecendo nos nossos dias a dias. A gente não carrega a Bíblia, é a primeira coisa que o demônio já tirou das mãos de muitos. A autoridade profética de ler a palavra de Deus, de carregar a Bíblia, de estudar o catecismo da igreja, de estudar os documentos da igreja. E olha, a palavra de Deus, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, tem outra advertência para nós: porque meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E veja que está ficando cada dia mais grave, que não é só, eu digo para vocês, o povo que está lá fora da igreja. Não, a minha preocupação não é com estes. Estes já fizeram a sua escolha. A minha preocupação é com o povo que vive dentro da igreja morno. Um povo que não experimenta mais o amor de Deus através das pequenas coisas que a igreja nos dá. Uma atitude de carregar um sacramental é uma experiência profunda do amor de Deus. A atitude de ler os livros dos santos é outra atitude do grande amor de Deus. Nós hoje encontramos dificuldades. Falou que é para ter uma vida de oração. Nós encontramos muita dificuldade em ter um tempo só eu e Deus. Gente que não tem vida de oração pessoal há muitos anos. E eu não estou dizendo de gente que está lá fora da igreja, entenda bem. Eu estou dizendo de gente que prega o evangelho, que canta música para o Senhor, de gente que diz que é católico, mas muitos são católicos de nome, porque na verdade o verdadeiro catolicismo é aquele que exige de nós o verdadeiro martírio, e não o martírio vermelho, que também nós não somos nem capazes de doar para Deus, não damos conta. Então Deus tem pedido no dia a dia um martírio branco, poucas coisas, pequenas atitudes, ofertada com muito amor, com muita generosidade. Então, eu preciso sim viver este amor aqui dentro da igreja, onde eu estou, aqui no ambiente. E mesmo aqui tem gente que ainda não vive, gente. Eu digo para vocês que tem gente que vai para a igreja ou vai para um retiro para se esconder, carrega consigo todas as más tendências do mundo,
carrega o pecado. Nós conhecemos muitos retiros que a gente tem que ir socorrer, às vezes de madrugada, às vezes de manhã. Pessoas que levam bebida para um retiro, que bebem dentro do retiro. Vocês têm noção de um negócio desse? Pessoas que o padre disse: olha, não pode fumar, porque aqui nós estamos numa chácara terapêutica. Pois tem pessoas, nós vamos ter gente que ao sair daqui deixou bituca de cigarro nessa chácara, só para alguém que está aqui na chácara pegar essa bituca de cigarro, fumar e ser mandado embora. Porque uma pessoa que vai achar essa bituca de cigarro e o padre pegar, vai ser mandado embora. É uma regra da chácara. Veja, nós temos os desafios aqui dentro da chácara. Meu Deus, irmã, como que pode isso? Pode, porque ainda não decidimos ser inteiramente de Deus. E para ser de Deus, eu preciso ser aqui. Eu, irmã Zélia, tem que ser lá dentro de um aeroporto, dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro da minha comunidade. E muito mais, eu tenho que ser muito mais uma mulher de Deus e do Espírito Santo, fora do meio que me favorece ser santa. Ser santa na minha comunidade, digo para vocês, é muito fácil. Primeiro porque minha comunidade é um bando de irmãs mais santa do que eu. Irmãs que adoram Jesus, que ficam o tempo todo na presença de Jesus. Então é fácil. Eu digo para vocês, o difícil é ser santa no meio onde não é o meu meio, de um lugar onde não é o meu lugar, de um casamento que eu vou, e eu vejo muito isso, casamento de gente católica, com um monte de bebida, onde as pessoas ali bebem todas as bebidas do mundo. Eu vejo isso todos os dias, porque eu vou em casamento com frequência. E pessoas que eu me assusto, que eu falo: meu Deus, essa pessoa já prega há tanto tempo, e dando um falso testemunho desse. Então, eu preciso fazer um caminho, e a porta é muito estreita para chegar no céu. Eu digo para vocês que a porta não é larga. A porta larga é do inferno, e quem quer ir por ela, fique à vontade. Eu fiz a minha escolha. Eu fiz a escolha de ir para o céu. E eu vou, com a graça de Deus, com a ajuda de Nossa Senhora, com a minha perseverança no rosário diário. Eu vou honrar minha congregação, que tanto luta para eu ser santa. Eu vou honrar minha igreja, que todos os dias reza por mim, em cada missa. Eu vou honrar o Deus que subiu na cruz, que derramou o sangue por mim, com a ajuda e a santidade de tantos santos, tantos mártires. Eu vou conseguir. Agora, o meu esforço já é um caminho de quem experimenta e faz experiência do amor de Deus todos os dias. Bom, o cardeal, e não é eu que vou dizer isso para você, é o cardeal Sara. Ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz que nós precisamos buscar a verdadeira igreja do céu, aqui e agora na terra. E as minhas atitudes já revelam que eu estou dentro deste campo de martírio. O campo de martírio branco é uma luta contra o inferno diariamente. Eu preciso lutar contra a minha cegueira espiritual, contra a minha preguiça, contra aquilo que é ideologia, contra aquilo que é muitas vezes valores do mundo, que de qualquer jeito quer colocar na nossa vida. Esses dias atrás mesmo, uma lei que a prefeitura tomou de dizer que não pode dizer na escola que as crianças, Deus te abençoe, ou para o aluno, Deus te abençoe. Então, o pior problema, e daqui a pouco eu vou ler aqui para vocês, o pior problema da humanidade é negar Deus. Esse é o pior pecado da humanidade. Negar a existência de Deus. Negar que Deus é soberano, que Deus é o rei do universo, que Deus é que manda neste mundo. Tem gente querendo ser Deus. Está muito cheio de gente querendo ser Deus. E eu creio que nós não podemos seguir esse tipo de gente. Gente que já está fora da graça, que já fez opção pelo inferno, que quer
viver o inferno não depois da morte, mas aqui e agora. Porque viver longe da doutrina de Deus, dos mandamentos de Deus, daquilo que é lei, palavra de Deus, viver fora disso, já diz Deuteronômio capítulo 28, é viver a vida de maldição, é atrair para a tua vida uma maldição. Então, viver fora desta dimensão já é viver o inferno aqui e agora. Nós estamos então vivendo isso, e até mesmo dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, aonde uma pessoa faz uma defesa de uma palavra de Deus. Pois vocês já vão ver os comentários de quem segue Jesus. O povo já acha que é exagero. Ah, mas não precisa de tudo isso. E aonde fica a misericórdia? Ah, porque você não está tendo misericórdia de fulano. Só que a pessoa não para pensar. Você tem misericórdia de um pecador e você não tem misericórdia da igreja inteira, da humanidade inteira. É isso que a gente precisa pensar. A misericórdia de Deus, ela é grandiosa para quem quer ela, para quem se arrepende, para quem quer viver dentro dessa dimensão, que é viver o amor de Deus na plenitude. E eu não preciso do pecado para ser realizado nesta vida. Tanto não preciso que tenha um grande testemunho, que tenha um legado, tenha um patrimônio espiritual que a igreja deixou, a vida dos santos, para eu olhar e ver, vale a pena. A própria palavra de Deus, eu vou lá em Daniel, capítulo 3, eu vou me deparar com 3 jovens. Eu vou deparar também com toda a carta de Daniel, que também era jovem, que nega o caminho daquele rei, nega o propósito do mundo para viver dentro de uma dimensão que salva, de uma dimensão que realmente nos dá a verdadeira garantia, que é o céu. Então, para os teólogos, diz o cardeal, a bem-aventurança consiste em ver e possuir Deus. Na terra, não vemos Deus. Sabemos que existe, mas não o vemos. Segundo São Tomás, a visão de Deus no céu será imediata. Na terra, quereríamos amar de todo o nosso coração, mas não chegamos a isso. Por quê? Porque nós não vemos Deus. No céu, nossa alma estará silenciosa, perfeitamente dócil e transparente à luz. A alma estará imóvel. A perpétua inquietação do homem na terra o conduz à procura de aparências fugídias. Do céu possuiremos o ser. A promessa de uma transformação, de uma ressurreição, não cessa de surpreender desde mais de 2000 anos. É difícil se preparar nesta terra para a felicidade do céu. O único método seguro é permanecer unido a Deus presente em nosso coração. A visão da eternidade não nos é dada durante nossa vida presente, mas temos a fé, que é uma posse nas trevas. Neste mundo, a certeza da perfeição de Deus deve nos bastar. Santo Agostinho expressou este sentimento numa fórmula paradoxal e célebre, de uma frase atribuída a Agostinho, bispo de Hipona. Ele teria afirmado: meu Deus, se me propondes mudar, que eu me torne Deus. E vós, Agostinho, eu diria: não, prefiro que vós sejais Deus e eu, Agostinho, ou nada importa. O que isso acrescenta? Sois vós que sois minha felicidade, não sou eu. A felicidade, meus amados, ela vem por graça de Deus. O homem nesta terra,
ele terá alguns momentos de felicidade, mas a felicidade total, a visão total, que eu sou uma filha amada do Altíssimo, eu só vou ter na eternidade. Aqui na terra, enquanto eu viver nesta terra, eu vou viver de fé, eu vou viver uma noite escura sem fim. Não é verdade? Que eu não sei o que vai acontecer nessa tarde, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer no final deste mês. Por quê? Porque eu não tenho uma visão como de Deus. Por isso, eu vivo a minha vida. Quando eu vou dormir, quem sabe, quem garante que vai acordar? Para mim, quando a gente vai dormir, é uma preparação para a boa morte. Ninguém sabe o que vai acontecer naquela noite. Já pararam para pensar? É um ensaio para morrer. A gente ensaia todo dia quando a gente dorme, porque a gente não sabe. Quando a gente dorme, não sabe o que está acontecendo no mundo. Veja só. Então, a gente precisa se preparar para morrer. Esta é a verdade. A gente não se prepara para este encontro com Deus, que pode ser hoje. Quem garante que eu não vou morrer hoje? Quem garante que eu vou morrer daqui 10 anos ou 50 anos? A gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem o minuto. A gente precisa se preparar para este encontro com a eternidade com Deus. Os cristãos sabem que nos fins dos tempos, Cristo voltará em glória. Segundo a Bíblia, será escoltado por todos os anjos, e diante dele se reunirão os povos. Ele separará os homens, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará uns à sua direita, para viver com ele na eternidade. E outros, que escolheram suas posições, permanecerão afastados da luz. A cidade terrestre não é a nossa verdadeira pátria. Ela é um momento transitório. Nascemos para fazer uma grande viagem para a cidade de Deus e nos tornar concidadãos dos santos, habitantes da casa de Deus. Agora, o demônio, sabendo que Deus nos fez com amor, Deus nos gerou para ser herdeiros do paraíso. Vocês acham que o demônio vai querer que a gente entre no céu assim, com facilidade? Meus amados, eu digo para vocês que o demônio não tenta destruir a nossa amizade com Deus com coisa grande, não. A gente já sabe que matar não pode, a gente não vai matar uma pessoa. A gente já sabe que roubar não pode, a gente não vai roubar uma pessoa, ou roubar uma casa, ou roubar um banco. O demônio, ele vai devagar. Primeiro, ele vai tirando aquilo que é um bem da nossa vida. Devagar, ele vai roubando de nós pequenas atitudes que a gente tem da graça de Deus, do amor de Deus. Uma pessoa que vai à missa todo dia, de repente, ela começa a ir 3 vezes por semana. De repente, ela começa a ir 1 vez por semana, que é o que a lei de Deus pede, os mandamentos pede, só no domingo. Chega uma hora que nem no domingo ela tem consciência que ela precisa ir. Isso é um pecado grave, está no catecismo da Igreja Católica. Não ir à missa no domingo ou no sábado à noite, que é a mesma liturgia, é um pecado de matéria gravíssima. Entretanto, eu estou devagar, o inimigo está interrompendo a minha amizade com Deus, com pequenas atitudes que eu tinha de santidade. O demônio vai devagar. Olha, você ficou 40 dias, ofereceu a tua bebida para Deus. No dia da Páscoa você se dá o direito de beber todas as bebidas da face da terra. Isso é o quê? Uma mentalidade de gente pagã. Se 40 dias não me levou uma renúncia da bebida, porque a bebida faz mal para o nosso ser, sem contar que pela bebida, gente, que o demônio trabalha todos os outros vícios. O que mais mata o ser humano é a bebida.
Porque pela bebida vem a sexualidade sagrada, vem o uso de droga, vem uma vida totalmente pagã. Então, gente inteligente devia nunca beber um copo de cerveja. Mas, irmão, prazer do corpo, não precisa de tanto radicalismo. Mas o meu corpo precisa da água do Espírito Santo. O meu corpo precisa de exercício que me leva à santidade, exercício de renunciar ao prazer da carne. É fácil renunciar um prazer da carne? Claro que não. Eu digo para vocês, é árduo. É desbravar um caminho árduo. Tirar um prazer da nossa carne não é uma coisa simples e fácil, mas é um exercício de gente que quer guerrear para ganhar o céu, de gente inteligente, de gente que quer viver uma vida de amor de Deus na plenitude, aqui e agora, porque o inimigo não diz que na minha renúncia do meu ofertório para Deus, eu vou fazer experiência dos bens da eternidade aqui e agora, e numa renúncia, numa atitude de renunciar um prazer da carne, quantos prazer do céu entra dentro de mim, quantas experiências que eu vivo do paraíso aqui e agora. Mas o demônio tem trabalhado, e eu digo para vocês, não é de agora não, é de muitos anos, de forma silenciosa. Este livro que vocês deveriam ler, Poder Global e Religião Universal, um livro que mostra a realidade do que nós estamos vivendo hoje. Veja, leitura imprescindível, especialmente para nós católicos. Estou falando para outro povo não, estou falando para quem é católico. Ela efetua uma análise de conjuntura de uma realidade pouco conhecida pelos próprios cristãos. Este poder global, como um novo Leviatã, procura, por exemplo, explica Sanahuja, a perversão dos menores, a anticoncepção, o aborto, a eutanásia, a investigação com embriões humanos, a injustiça, legitimação jurídica de casais do mesmo sexo e assim por diante. A falsa espiritualidade da nova ordem procura ensinar as crianças desde os 5 anos a normalidade de uma vida de homem com homem, de uma vida de masturbação, de mulher com mulher, e instruí-las do uso de preservativo e da pílula do dia seguinte, incultando-lhes que o aborto é um direito que propõe a Unesco. Defender Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, não é fácil, nem seguro. Em nenhum momento ao longo da história, afinal, quantas vezes o próprio Jesus disse aos discípulos: não tenham medo, mesmo quando a tempestade parecer fazer o barco sobrar. E ele destaca: são muitos os poderosos inimigos com os quais nós enfrentamos, sendo irremediável o sofrimento pela verdade, inevitável também a perseguição dos bons. É urgente a necessidade do testemunho pessoal, social, individual e coletivo, que como cristão não é mais exigido. A crise da igreja é grave. Por isso precisa se levantar homens e mulheres como São João da Cruz, como Santa Teresa d'Ávila, como Santa Catarina de Sena, como Santa Teresinha do Menino Jesus e assim por diante. Em Poder Global e Religião Universal, ele
delineia os aspectos, a profundidade, a amplitude da atual crise, elucidando o processo e as estratégias de uma reengenharia social anticristã em curso que visa minar a sã doutrina católica, desconstruindo conceitos para corroer por dentro as bases do edifício cristão e destruindo a igreja de sua identidade e força. Estamos em tempos de perseguição, mas acima de tudo, precisamos ser fiel a Jesus Cristo, ao amor de Deus, e isso exige-nos defender, promover, ensinar, transmitir as verdades imutáveis, os princípios inegociáveis. Mas todos sabemos, leigos e clérigos, que esse caminho é humanamente inseguro, porque ao não aceitar os esquemas mentais politicamente corretos, recusamos ser incluídos na categoria de novos cidadãos, segundo o que a nova ordem define como paradigma da nova cidadania. E há ainda outros novos paradigmas éticos entre eles, e da reinterpretação dos direitos humanos, com uma hermenêutica ideologizada, ideologizada, dando a origem a uma infinidade de pseudo-direitos a serviço de políticos, de projeto de domínio mundial. Os novos paradigmas religiosos completam o panorama deste novo processo de colonização das consciências, visando um projeto de poder global com um pensamento único, mudando a cultura, a religião dos povos. São João Paulo II, gigante da fé, com profundo realismo, destacou um dos documentos mais importantes do grande jubileu, nossa responsabilidade pelos males atuais, salientando que entre as sombras e em primeiro plano pode ser assinalado o fenômeno da negação de Deus em muitas formas, e explica o que repercute particularmente é que esta negação, especialmente em seus aspectos mais teóricos, é um processo que surgiu no mundo ocidental, ligada ao eclipse de Deus. Está uma série de fenômenos negativos, como a indiferença religiosa, a ausência difusa do senso, do transcendente, a vida humana, um clima de secularismo e relativismo ético, a negação do direito da criança não nascida à vida, às vezes sancionada por legislações abortistas, entre outros fatores. O fato é que, vivendo como se Deus não existisse, o homem perde o sentido, não só do mistério de Deus, mas também do mistério do mundo e do mistério do próprio ser. Nesse sentido, cabe também lembrar o Papa Bento XVI, em Domine Jesus, quando destacou que o reino diz respeito a todos, as pessoas, a sociedade, ao mundo inteiro. Trabalhar pelo reino significa reconhecer e favorecer o dinamismo divino que está presente na história humana e a transforma. Construir um reino quer dizer trabalhar para a libertação do mal sobre todas as suas formas. Este é o sentido da história, de que a igreja faz parte como via de salvação e reconhece que o mal tem poder através da liberdade do homem e cria suas estruturas. Por isso, meus amados, nós precisamos entender que o núcleo de toda, diz o Bento XVI, de toda a tentação é colocar Deus de lado,
o qual, junto às questões mais urgentes da nossa vida, parece como algo secundário, se não mesmo supérfluo e incômodo, pois as estruturas do mal visam ordenar, construir o mundo de modo autônomo, sem Deus, reconhecer como realidade apenas as realidades políticas e materiais e deixar Deus de lado, tendo como uma ilusão. Aqui está a tentação de que muitas formas hoje nos ameaça. Por isso, a tarefa, diz o Papa, a tarefa de crer inteiramente a partir da liberdade na liberdade e de crer, dando testemunho contra um mundo exausto, também traz novas esperanças, novas possibilidades de uma expressão cristã. É preciso ser, dentro da igreja, sinal de contradição, diz o Papa. Como sinal de contradição, vai se tornando a igreja de uma minoria de pessoas, onde reacenderá para a glória de Deus a esperança de novo no mundo. Portanto, meus amados, aqui está o verdadeiro motivo da nossa vida de renúncia nesta terra: a cruz sagrada de Cristo. Ela tem que ser a minha luz. Eu preciso grudar na cruz de Cristo. Eu preciso contemplar aqui a estrada. É o coração aberto de Cristo que me leva para a eternidade todos os dias. Eu preciso, irmã Zélia, você também, de missa diária, para ter uma visão sobrenatural. Agora é questão de sobrevivência. Eu preciso estudar, ler o catecismo da Igreja Católica, ler os documentos da igreja, Estamos vivendo um tempo dentro da igreja, eu digo sem medo de errar, é tempo de leitura, é tempo de conhecer as aparições de Nossa Senhora, é tempo de conhecer a palavra de Deus, é tempo de nutrir a nossa alma de céu. E eu digo, saia de perto de gente desanimada que não quer saber de rezar. Fuja dos inimigos que estão do teu lado, que diz, mais um retiro na copiosa redenção? É muito? Para que isso? Não tem necessidade? Tanta reza, você vai ficar doida, né? De tanto rezar. Mas eu digo para você, você vai ficar louco sim, se não rezar. O demônio quer confundir a tua memória, a tua inteligência. O demônio quer tirar de você o equilíbrio. Não pense vocês que vai ficar um grupo muito grande na igreja, não. Não vai. O Papa tem dito, a Igreja Católica, ela sempre, quando passou por um caminho de cruz muito grande, ela ficou mais forte. Não pense vocês que alguma instituição do mundo, do mal, tem poder de destruir a Igreja Católica. Sobre esta igreja, diz a palavra, a força do inferno jamais prevalecerá. Aonde será o nosso campo de refúgio quando vir as provações maior? A igreja, o sacrário. Gente que reza como nós, vai ser a casa dessas pessoas, vai ser lá. Sabe por quê? Uma família que reza, um povo que reza, ele já está escondido pela luz de Cristo. Uma pessoa que ora é uma pessoa da luz. E as trevas, elas são cegadas, elas são dissipadas quando a luz chega. Entretanto, quem caminha com Deus não precisa ficar apegados a tantas coisas, de notícias, até mesmo falsas, para nos assustar. Teremos sim provações,
Teremos. A gente não sabe. Esses dias teve um terremoto. Alguém esperava por aquele terremoto naquele país? Não, gente. O terremoto, você viu, Pedro? Você viu? Foi feio. Matou milhões de pessoas. Quanta gente morreu despreparado. Nada é seguro, meus amados. Como diz o cardeal, estamos numa terra transitória. É seguro? Não. Eu viajo muito. Eu viajo preparada. É seguro eu ir para um outro país? Não é. Eu posso estar no outro país e pode acontecer uma grande tragédia, mas posso estar no Brasil também. Quem garante que aqui no Brasil é seguro? Vocês viram quanto desabamento, quantas pessoas morreram nesses últimos dias, com tanta chuva? Nada é seguro neste mundo. A única segurança está aqui. Olha, aqui os cristãos sabem que nos fins dos tempos, Cristo voltará em glória. Quem vive uma vida de santidade, vive preparado todo dia para este encontro com Deus. Se uma pessoa chegar para você e dizer, eu vou te matar agora. Se você não negar Cristo, eu vou te matar agora. E aí? Está preparado para ser mártir? Em nome de Jesus? Que é melhor, ganhar o céu ou ganhar mais uns anos de vida nessa terra? É a mulher do Antigo Testamento, os seus 7 filhos. E ela não cedeu nenhum dos filhos. Pelo contrário, meus filhos, está lá em Macabeus, do livro de Macabeus, esta mãe disse, meu filho, eu te criei para você ver Deus não só agora, mas todos os dias, eternamente. Não se renda a estes homens que matam o corpo, mas não tem poder de destruir a nossa alma. E ela foi vendo o martírio de um por um. Quando chegou no filho caçula, imagina a dor de uma mãe. Ver sendo mortos 7 filhos. Mas cada um, ela via entrando no céu. Ela via que os homens apenas são os benfeitores, anteciparam a entrada deles no céu. Então, por último, ela se rendeu. Ela morreu também. Mas na Bíblia relata a história desta mulher e seus 7 filhos. Mas ninguém lembra daqueles pagãos que fizeram mal, mandou destruir todas as pessoas. O nome deles não estão no livro da vida. Quem que não é capaz de lembrar de uma Madre Teresa de Calcutá, aonde chega para ela um jornalista e diz, Madre, por dinheiro nenhum na vida eu conseguiria fazer o que a senhora faz pelos pobres, de abraçar, de estar com eles, de limpar eles. Ela disse, eu também nunca conseguiria fazer isso por dinheiro nenhum do mundo, mas eu faço isso por amor. É o amor. O amor é incompreendido. O amor não tem explicação. O amor é o céu aqui e agora. Apesar desse destino, veja, apesar desse destino sublime, que nascemos para uma grande viagem, para a viagem de Deus, e nos tornar concidadãos santos, habitantes da casa de Deus, como está em Efésios 2, versículo 19, apesar desse destino sublime, somos chamados aqui a sermos artesãos de Deus, para que gotas da eternidade desçam já neste mundo. A visão do céu não pode nos fazer esquecer de que devemos combater as potências do mal, que buscam sem descanso
corromper a humanidade cristã por Deus. O reino de Deus deve começar aqui e agora. E de que forma que começa o reino de Deus? Pelo amor. O amor é a resposta para tudo. Não podemos esquecer que nós viemos neste mundo por uma força maior, a força do amor de Deus, que introduziu naquele espermatozoide um grito de eternidade que nos marcou para ser profeta santo. Este grito de amor de Deus veio no dia do nosso batismo, e esta marca de céu se instalou dentro de nós como uma profecia. Filho, eu te faço hoje santo, rei, profeta, místico, inclinado para a eternidade. Você se torna filho, herdeiro da graça de Deus, filho de Deus para sempre. Então, o demônio não quer que a gente batize uma criança. Ele sabe que aquela criança ganha a marca do céu, a autoridade de enxergar com os olhos de Deus. As mães, às vezes, demoram muito para batizar os seus filhos. E quando vai batizar, o filho não quer mais batizar. Na igreja católica. Eu digo isso porque eu tenho um sobrinho assim. Minha irmã não batizou porque o pai era evangélico, não quis batizar. O menino cresceu. E quem diz que agora o menino quer ser batizado na igreja católica? Este é o caminho, o preço que a gente tem que pagar por uma irresponsabilidade. Então, eu preciso ter esta força dentro de mim de batismo. É ela que me inclina para as coisas certas, para fazer o bem, para viver uma vida de céu aqui e agora, na terra. Temos o tesouro da oração, que é a língua do céu, mas o povo não quer mais saber de rezar. A gente vai para um retiro, o povo só reza às vezes naquele retiro. Mas oração, meus amados, é de manhã, de tarde e noite. Mas irmã, é muita reza. Eu digo para você, é sim, senão não dá conta. Já dizia um cardeal, quem não rezar de agora para frente, não vai ter força de ficar dentro da igreja. E ele diz ainda mais, só os místicos darão conta de viver os tempos difíceis que virão. Sabe quem é místico? Quem tem experiência do sobrenatural. E sabe aonde que a gente tem experiência sobrenatural? Aqui, no altar da igreja. Deus, se você for na missa, Ele não precisa, Ele já é Deus, Ele já é santo, Ele já é amor. Se você for e não for, Deus continua na sua essência sendo Deus. Não vai mudar a natureza de Deus. Mas quem perde é você. Uma missa que você perde diz a revelação dos santos que viram as almas sofrendo no purgatório. Uma missa que você perde em vida equivale por muitas missas depois de morto. E quem vai oferecer esse monte de missa para você depois que você morrer? Malemar, tua família manda fazer a missa de 7º dia. E olha lá. E alguns mais conscientes vai lá e faz a missa gregoriana. Mas são poucos. A maioria vai ficar no purgatório até a vinda de Jesus Cristo, porque ficou esquecido pelos parentes, pelos amigos no purgatório. Então, eu e você precisamos ir na missa agora. É o nosso hospital, é a nossa UTI, é eu que preciso deste fôlego do Espírito Santo, deste respirar do Espírito Santo, dessa compreensão do Espírito Santo, que Ele abre a minha mente para poder fazer a leitura dos sinais dos tempos. O que está acontecendo? Vem de Deus. Eu preciso então
crescer da minha amizade com a igreja, crescer. Mas irmã, está do padre errado. Tira os olhos do padre errado. Põe os olhos em quem já deu certo, em quem é santo. Jesus Cristo, filho de Davi, é o dono, fundador desta igreja, é o santo do santo. Você não busca padre, você não busca irmã, você busca a perfeição de Deus, o encontro com Deus que doou a vida dele numa cruz, que te resgatou nesta cruz. Você busca o alimento do céu, o pão dos fortes. Você busca em Deus a tua resposta, você busca a tua fortaleza, você busca o teu maná. É isso. O padre, por mais pecador que for, é o único que tem as mãos ungidas para absorver o teu pecado. Tem gente que inventa desculpa que o padre não vive aquilo que prega para não ir na missa. E é assim que o demônio gosta. De gente que fica reparando os defeitos do outro, julgando, criticando. E o que é viver o céu? É respeitar, é amar. Mesmo que eu sei que o outro vive em pecado, não cabe a mim julgar. Eu já tenho um juiz, que é Deus. Eu vim para este mundo para amar. Não é este o mandamento da lei de Deus? Escuta, Israel. Escuta a palavra de Deus. Amar uns aos outros como eu vos amo. Deus nos ama sem condenação. Deus nos ama pelo prazer de amar. Por isso na terra temos o tesouro da oração, que é a língua do céu. Diz São Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se perde. Nessa língua, todas as palavras não traduz senão um pensamento, uma só verdade, que logo invade a alma e o penetra inteiramente para dirigi-la e enobrecê-la. Esta verdade, Cristo anuncia: eu sou o amor infinito. Esquecestes o primeiro amor. Eu sou a resposta para a tua vida. Tudo que é meu, eu vos dou, de maneira que sejamos unidos com o Pai e o Filho são unidos, como está em o Evangelho de São João 17, 22 a 23. Diz o Salmo: somente Deus sempre deve magnetizar o homem. O homem não deve voltar para si mesmo. É a orientação exatamente inversa que ele assegura o equilíbrio e a vida. É preciso que o homem se desligue de si mesmo. Enquanto estiver fechado em seu ego, sua própria prisão interior permanecerá um verdadeiro inferno. Deus unicamente é a via aberta pelo qual podemos nos desligar de nós mesmos. É somente o pensamento em Deus que pode nos dar ao mesmo tempo a liberdade, a pureza e o equilíbrio entre uma e outra. Não é tomando o modelo dos homens, mesmo dos melhores, que nós saberemos o que devemos fazer, mas voltando-nos para Deus, é Ele que nos mostrará quais são os sacrifícios que nos foram pedidos. É Ele somente que nos dará força para fazê-los. Quando estamos na obscuridade, não chegamos mais a ver Deus, nem mesmo o seu ideal. É necessário ter um pouco de coragem, permanecendo pacientemente voltados para Ele. Nestas horas sombrias, avançamos mais rapidamente para o fim. Os túneis da fé são atalhos para Deus. Distrair-se então é perder grandes graças. Tantos santos fizeram a experiência disso. Se formos fiéis em dirigir sempre pacientemente a nossa alma para a luz divina, tornar-nos-emos luminosos ao nosso redor como as flores tomam a aparência do sol. A orientação normal produzirá a ordem, o equilíbrio, a tranquilidade e a paz. Então estaremos no caminho da santidade, que consiste em concentrar em Deus, mais em si mesmo e em viver da sua beleza eterna. Se você então quer viver uma vida de céu, trata-se do pensamento espiritual de Madre Teresa de Calcutá,
que podia escrever no fim da sua vida: esforçai-vos por caminhar da presença de Deus, de ver Deus em todos aqueles que encontramos, particularmente nas ruas. Irradiai a alegria de pertencer a Deus, de viver com Deus, de ser dele, inteiramente dele. É este o caminho que Deus quer de mim e de você. Trabalhar de forma árdua para poder viver no lugar que desde sempre Deus nos preparou, o paraíso, o céu. Não deixa ninguém esfriar a tua fé. Não deixa ninguém roubar a tua esperança. Não deixe ninguém roubar os teus propósitos de rezar, de conduzir a tua alma rumo à eternidade aqui e agora. Vamos ter momentos desafiadores, vamos ter momentos de dor, de lágrimas, vamos. Mas se os meus olhos estiver aprisionado a um Jesus que me ama, pela força da Eucaristia, pelo território santo, aqui está a minha sarça ardente. Se eu tiver a coragem de pisar nesta sarça, desprovido de todo o meu pecado, de toda a minha miséria, eu encontrarei o paraíso aqui e agora. Santa Elizabeth da Trindade dizia assim: muitos querem morrer para ver Deus, muitos. Não tenho esta curiosidade, dizia ela, porque Deus está todos os dias diante dos meus olhos, diante do Santíssimo Sacramento. Quando a gente entende que realmente o único bem que nós temos nessa terra é Ele, Jesus sacramentado. Portanto, quando a gente diz que a força de uma medalha é a força da igreja, é a bênção da igreja, tem poder de restituir em nós a esperança, a alegria. Um terço bento, um óleo bento, daqui a pouco nós vamos ter a bênção dos sacramentais. Ela tem um poder imenso, ela é um remédio da nossa vida. Eu digo, com a autoridade de Deus. Eu quero chamar aqui para encerrar essa pregação um testemunho, aonde esta pessoa, por intermédio de uma medalha, ela conseguiu tocar do grande sonho dela diante de Deus e realizar o seu milagre. Uma medalha. Veja, o demônio quer roubar isso. Para quê? Esse negócio de beber água da medalhinha? Coisa de gente, é coisa de gente inteligente. Você está bebendo a água da igreja, que a igreja abençoou. A igreja tem poder, a igreja tem autoridade.